E aí, pessoal, meu nome é Júlio Galvão, seja muito bem-vindo e também muito bem-vinda ao Engenharia de Soluções. Eu lancei uma enquete semana passada perguntando a você, meu amigo, minha amiga, qual o próximo tema que vocês queriam que nós tratássemos aqui no Engenharia de Soluções. E é claro que ganhou metrologia, a turma da mecânica aí, querendo saber um pouco mais. E dentro das minhas possibilidades, eu queria trazer para vocês a dar continuidade ao projeto que eu já tinha iniciado, dessa vez com os micrômetros. Hoje vocês vão ver uma aula sobre micrômetro centesimal e em poucos dias uma aula com o micrômetro milesimal. Então acompanha aí esse vídeo e se inscreva no canal, deixa aquele joinha, acompanha essa aula. Então pessoal, vamos conhecer um pouquinho mais aqui sobre o micrômetro. Esse micrômetro aqui, pessoal, é um micrômetro centesimal. Também existe o micrômetro milesimal, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Então, como é que funciona, pessoal? Aqui a gente tem o equipamento. Nessa parte aqui a gente tem um isolante térmico, toda essa região aqui, que é a região onde você geralmente segura e vai fazer a medição aqui. Então, é a parte que tem que estar isolada termicamente da parte principal aqui do tambor e de toda a estrutura, para não comprometer a medição. A gente está falando aqui de centésimos, então uma medida muito pequena. Qualquer alteração térmica aqui, qualquer dilatação térmica vai afetar a medição. Aqui a gente tem a catraca, aqui a gente tem o tambor, internamente aqui a gente tem um tipo de parafuso, tem a questão da bucha. Aqui tem uma trava, como vocês conseguem ver. A gente coloca ela para cá. Aqui a gente trava, aqui a gente libera o equipamento. Aqui a gente tem uma haste que é móvel, que é essa hastezinha aqui. A gente vai rotacionando aqui a catraca e essa haste ela vai passeando aqui. Micrômetro, pessoal, tem vários modelos. Esse aqui é um modelo tradicional usado na mecânica. Existem micrômetros para medição de rosca, micrômetros para medição de parede de tubulação, micrômetro de profundidade. Isso aqui é um micrômetro externo, onde você vai colocar a peça aqui e fazer a medição. O mais tradicional, né, o mais de 0 a 25 milímetros. Então você consegue medir até quase 1 polegada aqui, de 0 até 1 polegada. E esse tipo de equipamento a gente encontra ele até 2 metros, fazendo medições até 2 metros. De maneira bem interessante, porque quando você pega o equipamento, o próximo equipamento ele vai de 25 a 50 milímetros. E é interessante, pessoal, porque ele vai vir com uma abertura aqui de 25 e uma haste que tem 25 aqui. Então você vai fazer medições de peças que tem mais de 25 e menos de 50. Mas não vamos confundir agora não. Aqui a gente tem um equipamento que vai de 0 a 25 milímetros. É o que a gente vai fazer a medição. Primeiro a gente vai falar aqui um pouquinho de resolução, né? Pessoal, qual é a escala micrométrica deste equipamento? A gente já viu eu vou deixar aí agora um link sobre paquímetro. E a gente viu que esse paquímetro aqui, ele tem uma resolução de 0,05 milímetros, que são 5 centésimos. Por quê? Ele pega 1 milímetro, tem aqui a escala principal, vai de 1 em 1 milímetro, e ele divide o milímetro em 20 partes. Então, se eu divido 1 milímetro em 20 partes, eu tenho 0,05 milímetros ou 5 centésimos. Então, qual é a diferença para esse micrômetro aqui centesimal, desculpa. A gente vai fazer a conta aqui. Como é que eu descubro, pessoal, qual é essa medida? Se a gente observar aqui na escala do nosso micrômetro da Mitutoyo, eu tenho o 0 e tenho Então, pessoal, aqui eu tenho o 0, eu tenho meio, eu tenho 1. Eu tenho outro meio aqui embaixo, seria 1,5, tenho 2. Tenho 2,5, tenho 3, tenho 3,5, tenho 4, tenho 4,5, tenho 5. Então, em cima eu tenho, aqui está o 0, 1, aqui é 1 milímetro, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Sendo que eu tenho um traço embaixo que vai dividindo no meio. Então, diferente do paquímetro, que vai de 1 em 1, então aqui eu tenho 0. Se eu abrir aqui a escala para a gente pegar só a principal, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Vai de 1 em 1. No micrômetro, não. No micrômetro, vai de meio em meio, porque eu tenho 0 aqui, tenho um meio embaixo. Tenho 1 em cima, 1,5 embaixo. Tenho 2 em cima, 2,5 embaixo. Então, funciona basicamente assim. Então, pessoal, eu tenho o meio da escala principal, que eu vou colocar aqui. Esse meio ele está dividido em quantas partes? Qual é a escala micrométrica dele? A gente já sabe que é 1/100, porque está aqui. Mas a gente vai provar isso. Por quê? Quando eu pego o tambor, pessoal, aqui eu tenho 0, como vocês conseguem observar. E eu vou começar a girar aqui, ó. Tá no 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 46, 47, 48. Lembrando que a linha de referência é essa daqui do meio central, ó. 48, acompanha lá, 49, zerei 50. Então, quando eu chego, eu zero aqui, pessoal, em qualquer ponto, é porque eu coincidi com algum traço, ou um traço de baixo, ou um traço de cima. Aí eu vou ter que fazer a conta. Mas se eu tenho meio milímetro aqui, e para sair de 0 para o primeiro tracinho de baixo, que é meio, eu tenho que rodar isso daqui 50 traços, e assim sucessivamente de 50 em 50, então eu tenho meio dividido por 50. Então, se eu tenho meio dividido por 50, poxa, como é que eu vou fazer isso aqui sem calculadora? É fácil. Pessoal, eu não sei quanto é esse meio dividido por 50 de cabeça. Até sei porque a gente está vendo aqui que é 0,01. Mas como é que eu descubro isso? Sem saber. Então, eu vou transformar esse meio em 5. Como é que eu faço isso? Multiplicando por 10. Para multiplicar por 10, eu coloco um 0 em baixo e já coloco a vírgula. Poxa, multipliquei, esse meio aqui, pessoal, se transformou em 5. Beleza. Meio, 5 por 50. Poxa, ainda está difícil para mim. Não tem dificuldade. Vou multiplicar por 10. Adiciono um 0 depois da vírgula. Então, 5 vezes 10, 50. Agora ficou mais fácil. Se eu tenho 50 laranjas e divido para 50 pessoas, eu tenho o quê? Uma laranja para cada pessoa. Então, eu tenho 0,01 milímetros ou 1/100, que é exatamente o que a gente encontra aqui no micrômetro. Então, fica mais fácil da gente entender essa questão. Vamos agora colocar aqui uma folha em branco para a gente continuar utilizando. Então vamos lá, vamos fazer agora uma medida. É bem interessante aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer a medição com esse equipamento. Então, aqui eu tenho a catraca, eu vou começar a rotacionar ela aqui, ó. Você vê que ela vai passeando. E eu estou diminuindo o valor, né? Eu estou em 20, está chegando perto de 15 milímetros. Então, justamente, essa leitura aqui está me indicando essa distância aqui, como vocês conseguem observar. Eu consigo agilizar aqui no tambor maior. E se eu quero agilizar, se eu quero fazer quando eu chego mais perto do tamanho da peça que está aqui, eu venho na catraquinha menor e termino de fazer a medição. Então é bem simples, não tem mistério. Eu peguei aqui, pessoal, um parafuso. Esse parafuso aqui, ó. Fiz uma marcação aqui nele. E a gente vai fazer duas medidas. Vai fazer a medida com o paquímetro, que a gente já aprendeu. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês darem uma olhada. E fazer a medida com o micrômetro e ver qual vai ser a diferença, pessoal. Só para questão de curiosidade, qual vai ser essa diferença. Então eu vou pegar exatamente nessa parte aqui. Ó, encostei aqui, nessa parte aqui. E depois eu vou vir fazer essa medição com o nosso micrômetro. Então encostei aqui. Então, eu vou tirar agora, vou travar aqui a medida, para a gente não perder. E vamos fazer a análise aqui, de que tamanho é esse aí, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, 20. Aqui é o meu zero de referência, como a gente já aprendeu. Eu tenho 20, passei 20, passei o 21, passei o 22, passei o 23, não cheguei no 24. Então, eu tenho 23 já.
certinho aqui. Então, eu já tenho 23 milímetros. Mais quanto? Então, eu tenho 23 milímetros. Lembrando que cada tracinho de baixo vale 0,05. E eu tenho que encontrar o que mais coincide. Vou dar uma olhadinha aqui mais de perto para a gente identificar qual que coincide. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha concepção está coincidindo mais esse aqui, ó, o 6. Então, na minha concepção, está o 6 aqui é quem está mais coincidindo. Então, quando eu estou no 6 aqui, pessoal, no vídeo explicando sobre o paquímetro, vai ficar mais fácil de compreender. Cada tracinho desse aqui vale 0,05. Então, eu tenho 0,05, eu tenho 0,1, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, até chegar no 6 aqui, que é 0,60. Então, eu já tenho 23, vou somar com 0,60. Então, como é que vai ficar isso aqui? 0,6, a vírgula permanece, 3,23. Então, 23,6 milímetros é o nosso resultado com a medição com o paquímetro. Agora, vamos fazer, pessoal, essa mesma medição com um micrômetro. Teoricamente, a gente deveria encontrar o mesmo resultado. Mas se a gente tiver sorte, quer dizer, vai ser muito mais fácil a gente encontrar um resultado diferente, porque a resolução, né, o micrômetro milesimal, ele tem uma escala micrométrica bem menor do que o nosso querido paquímetro. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer a medição aqui para vocês observarem, colocar aqui, ó, aqui, ó, encostei, agora eu vou vir com a catraquinha aqui, ó, já tá já passeando já, como vocês conseguem observar. A gente vai travar aqui a medida e vai fazer a leitura aqui. Então, essa leitura aqui, pessoal, é de quanto? Vamos ver de quanto é essa leitura. A gente já encontrou 23,6 e agora a gente vai procurar que medida é essa. Vamos observar aqui. Então, eu tenho 20. Como vocês conseguem observar aqui, eu tenho 20. Eu vou tentar aproximar mais um pouquinho. Não vai ficar tão fácil, mas vai dar para a gente observar. Vamos lá. Então, eu tenho 20, como vocês conseguem observar aqui. Eu passei 20,5, eu passei 21. Eu passei 21,5, eu passei 22. Eu passei 22,5, eu passei 23. Eu passei, não passei 23,5, pessoal. Eu quase cheguei em 23,5, como vocês conseguem observar aqui. Júlio, não estou entendendo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho 20. Aqui eu tenho o 20,5. Eu tenho 21. Tenho 21,5. Tenho 22. Tenho 22,5. Tenho 23. Aqui, eu teria que observar esse traço aqui bem nítido. Como é que eu sei que eu não passei dele, pessoal? Porque não chegou no zero. Se tivesse chegado no zero aqui, esse zero tivesse exatamente casado aqui, ele teria chegado a 23,5. Mas ele não chegou. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho uma medida que é quanto? Quanto é essa medida aqui, pessoal? Vamos fazer essa medida aqui. Então, aqui a gente tem 23. Vocês conseguem observar aqui. 23, porque eu passei os 3 traços aqui de cima. Como vocês conseguem observar, eu passei. E eu passei 45, 46, 47, 48,5 aqui. Ficou entre 48 e 49. A gente vai arredondar para 49. A gente vai arredondar para o próximo aqui. Porque ainda ficou... Pode ver, pessoal, que a resolução aqui é bem pequena, mas ainda ficou com a diferença
aqui, ó, ficou entre o 49, o 48 e o 49, o traço 48 e 49. Então, como eu sei que cada traço desse tambor vale 0,01, porque eu tenho meio milímetro dividido por 5,50 partes, eu tenho 23 mais 40, o meio aqui a gente não passou, então a gente tá zerado aqui. Eu passei o 23, traço de cima, o de baixo eu não cheguei a passar. Deixa eu apagar aqui, para não ficar marcado. O de baixo eu não cheguei a marcar e eu passei 48 traços. Vamos arredondar para 49. Se cada um vale 0,01, como a gente está vendo aqui, eu tenho 0,49. Então eu tenho 23,49 milímetros. Então ficou um pouco diferente, como vocês conseguem ver aqui. Por quê, pessoal? Porque se a gente olhar a área de contato do nosso micrômetro, ele vai pegar exatamente no meio aqui do sextavado. E o nosso paquímetro, ele tem uma certa dificuldade, porque geralmente essa parte aqui, a periferia aqui, o perímetro desse retângulo que vocês conseguem ver aqui, que forma o sextavado, ele fica um pouco ressaltado, mas é muito pouco mesmo. Mas quando a gente faz a medição, termina que isso influencia na medida final. A gente consegue até quase que observar isso, mas com o micrômetro a gente consegue ver que tem uma diferença assim. Então a gente vê que dependendo do equipamento a gente consegue obter uma medida mais dentro da realidade do que o outro. Então aqui é um exemplo de um micrômetro centesimal. A gente pode também, pessoal, pegar uma outra medida aqui para ficar um pouco mais interessante. Zerado aqui. Vamos colocar aqui essa medida aqui, ó, para ficar bem mais fácil da gente entender. Vamos fazer essa medida aqui, só para a gente entender e fixar bem, porque eu sei que não, para quem está no primeiro contato, então para quem está estudando isso, às vezes não é tão fácil. Eu vou tentar aproximar aqui para pegar bem o equipamento, porque isso é muito interessante, é muito importante. Vamos lá, pessoal, vamos agora fazer essa leitura aqui, passo a passo, para vocês aprenderem mesmo. Quanto é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 20 aqui. Então, eu estou vendo aqui, pessoal, que toda essa parte está à mostra. Então, eu já posso vir direto para um número mais inteiro que tem. Eu tenho 20. Poxa, eu passei o 20, passei o 20,5, passei o 21, passei o 21,5, passei o 22. Poxa, passei o 22, não cheguei no 23. Então, eu já tenho 22, beleza? Então, se eu já tenho, eu vou guardar aqui, 22, beleza. Julho, eu passei o 22 e o traço de baixo também passei, pessoal. A gente tá vendo aqui que o traço de baixo tá bem à mostra e o tambor já está em 20. Então, isso quer dizer que eu passei do traço meio 20 e o tambor já está em 20. Então, meio eu tenho que somar os 22 que eu já achei. Então, eu vou somar meio, 0,5. Colocando, claro, sempre posicionado na sua respectiva casa aqui. Tá faltando só mais um número para a gente somar aqui, pessoal, que é o número do tambor. Então, depois do meio, quantos traços eu passei? Então, eu estou no meio aqui, ó. Quantos traços eu passei? Ah, Júlio, eu passei 20 traços. Tá bem marcado aqui, 20 traços. Então, 20 traços. Cada traço desse vale quanto? 0,1. Então, isso quer dizer que 20 vezes 0,1 vai dar 0,2, pessoal. Então, eu vou somar 0,2. Então, que medida é essa? Eu descubro que é 5 mais 2, 7. Mantenho a vírgula. 2 mais 0 mais 0, 2. E o 2 eu desço. Beleza? Então, eu tenho aqui 22,7 milímetros. É essa medida
que eu acabei de obter. Então, assim, é muito simples. Claro, lembrando que quando eu termino, né, o trabalho, eu vou recolher, lubrificar o equipamento, a mão da gente termina transferindo aqui algumas substâncias, o próprio sódio, né, que enferruja, e essa parte aqui, pessoal, geralmente quando danifica, né, você perde a numeração, complica. E também a parte móvel aqui, você pode pegar aí um lubrificante, um super lube da Loctite e tá fazendo essa lubrificação e guardando o seu equipamento, um equipamento de primeiríssima qualidade, o equipamento da Mitutoyo, empresa japonesa. Então essa foi, pessoal, a aula sobre micrômetro. Na próxima aula nós vamos trazer para vocês, em primeira mão, o micrômetro milesimal. Então realmente é aquele equipamento que vai medir o cabelo do sapo. Então até a próxima. Meu nome é Júlio Galvão, sou engenheiro de manutenção, engenheiro de soluções para vocês.